Olá, meus amados irmãos em Cristo Jesus, eu quero nessa manhã vos saudar com a bendita e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para vos transmitir a quarta lição desse quarto trimestre de 2022, que traz o tema Quando vai a glória de Deus? Tá bom? Eu peço aos irmãos que vão entrando, que por gentileza compartilhe essa live com o máximo possível de pessoas que você puder. Compartilhe com os grupos do WhatsApp, com os grupos do Facebook, enfim, com todos os seus grupos particulares, tá certo? Para que essa live alcance mais pessoas. Fazendo assim, você estará se tornando instrumento de Deus para abençoar e edificar outras vidas também, tá bom? Quem sabe essa mensagem vai chegar a pessoas que estão angustiadas, depressivas, trancadas dentro de um quarto escuro, isoladas, enclausuradas, a pessoas que estão nos hospitais agora, nas salas de UTIs, desenganadas pela medicina, a pessoas que estão agora no presídio, enfim. Compartilhe essa live, seja um canal de Deus, um instrumento de Deus para abençoar muitas pessoas. Já quero aqui dar as boas-vindas e a paz do Senhor para todos os que estão entrando conosco agora. El Shaddai, seja bem-vindo. Hugo Silva, sejam bem-vindos. E peço mais uma vez que vocês compartilhem para geral essa live, para que muitas pessoas sejam alcançadas pelo poder da palavra. Pastor Helder Oliveira, seja muito bem-vindo. Um abraço para vocês. Que Deus abençoe. Elisânia Maria, nossa irmã Xuxa, né? Conhecida como Xuxa, mas Elisânia Maria. Paz do Senhor, que Deus abençoe você, seu esposo Moli, né? E que Deus faça obra extraordinária na vida de Moli. Enfim, toda a sua família, Socorro, a sua mãe, o Eliseu, a sua esposa, né? O seu irmão e toda a sua casa. Irmã Diana Carvalho, seja muito bem-vinda. Paz do Senhor Jesus. Compartilhem para geral essa live, para que outras pessoas possam ser beneficiadas, impactadas e transformadas pela palavra de Deus. Nós queremos trazer aqui a quarta lição do quarto trimestre da Escola Bíblica de 2022, que traz o tema Quando se vai a glória de Deus, tá bom? Isso. E sempre ratificando aqui que o nosso propósito não é autopromoção, o nosso propósito não é aparecermos, o nosso propósito não é ganhar seguidores, o nosso propósito aqui é três. Primeiro, glorificar a Cristo, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada única e exclusivamente ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Segundo lugar, promover o reino de Deus com a pregação da sua palavra. Terceiro, alcançar o máximo possível de pessoas com esta palavra. Esse é o nosso propósito primordial aqui nessa live. Wagner Luiz Letra, seja muito bem-vindo, a paz do Senhor Jesus. Pastor José Alves e Eliane, sejam bem-vindos e a paz do Senhor Jesus. Vamos agora orar para nós iniciarmos a nossa lição. Eu convido você que está na sua casa a fechar os seus olhos e orar comigo agora. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus eterno e querido, nesse momento nós queremos adentrar em Tua presença, meu Pai. Eu quero nesse momento te pedir o Teu auxílio, o Teu suporte, a Tua ajuda. Unja a minha mente, o meu intelecto. Unge, meu Deus amado, os meus lábios, a minha voz, a minha garganta, as minhas amígdalas, as minhas glândulas, Senhor. Que toda rouquidão, que todo mal que quer atingir minha voz caia por terra, em nome de Jesus. E que possamos nessa manhã, meu Deus, ter uma lição abençoada, que nós possamos aqui elucidar muitos assuntos pertinentes e oportunos para os nossos dias, Senhor, e que possamos fazer uma ótima exegese dessa lição, desse texto que nós iremos discorrer e extrairmos princípios e lições de Deus para aplicarmos na nossa vida prática, na nossa vida
diária, na nossa vida devocional com Deus. Abençoe todos os irmãos e irmãs que estão entrando conosco na live e todas as pessoas que vão ouvir essa palavra sejam nesta noite, meu Deus, confrontadas, sejam chamadas ao particular, sejam edificadas para a glória do nome de Jesus. Fica conosco nessa noite. Essas bênçãos eu te rogo e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe meu querido amigo Alfredo Servo. O Alfredo é um amigo, né, que o Senhor nos deu. Que Deus abençoe, viu, Alfredo? Você, sua família e o seu ministério rica e poderosamente. Aldemir Santana, Deus abençoe. Meu querido irmão Aldemir, seja muito bem-vindo nessa live. Vamos começar agora. Meus irmãos, já dando início aqui à nossa aula, nós vamos tratar hoje a lição 4, que traz o tema Quando se vai a glória de Deus. A verdade prática diz assim: Deus abandona o templo e retira a sua glória por causa das abominações do povo. Os objetivos específicos dessa lição são 3. Primeiro, conceituar a glória de Deus. Segundo, explicar a retirada da glória de Deus. E terceiro, relacionar o segundo templo com a glória de Deus, tá bom? Vamos aqui para a nossa leitura bíblica oficial, que abarca os capítulos 9 ao capítulo 11 de Ezequiel, tá bom? Vamos tratar aqui sobre a terceira visão que o profeta Ezequiel teve, tá certo? E essa visão, essa experiência sobrenatural e transcendental, ela abarca esses 3 capítulos, né? Capítulo 9, 10 e 11 do livro de Ezequiel, tá bom? Um abraço, meu querido aí, Samuel Gomes, um amigo estimado, que eu tenho um carinho, admiração e muito apreço. Que Deus abençoe sua família e seu ministério, meu querido Samuel. Compartilhe essa live. Amém, amém, viu, meu irmão? Meu irmão Ademir Santana, amém, Deus abençoe, viu? Edclei Maria, seja bem-vindos. Leitura bíblica, vamos começar aqui no capítulo 9, versículo 3. Você que, por gentileza, aí na sua casa, ou no seu trabalho, onde você estiver, se você tem acesso ao exemplar bíblico, eu peço que você faça uso do mesmo. Abra conosco a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 9, versículo 3, e mantenha aberta, porque a gente vai ler alguns versículos do 10 e do 11 também, tá bom? Livro do profeta Ezequiel, capítulo 9, versículo 3. Grande abraço. Shalom, meu mano Samuel Gomes, estamos juntos. Ezequiel 9,3 diz assim: E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. Vamos agora para a segunda leitura, capítulo 10, versículo de número 4, 18 e 19. Capítulo 10, versículo 4, 18 e 19. O 4 diz assim: Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Vamos agora para o 18, que diz assim: Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. 19. E os querubins alçaram suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos. Quando saíram e as rodas os acompanhavam, pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Vamos para uma terceira leitura e última, Ezequiel capítulo 11, é só você virar a página, versículos 22 até o 25. Diz assim: Então os querubins elevaram suas asas, e as rodas os acompanhavam, e a glória do Senhor de Israel estava no alto sobre eles. Então e a glória do Senhor se alçou deles ao meio da cidade, e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade, que é o Monte das Oliveiras. Depois o Espírito me levantou e me levou em visão à Caldeia, para os do cativeiro, e foi de mim a visão que eu tinha visto.
e falei-aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Júnior Lourenço, meu amigo, seja bem-vindo, Shalom. Johnny Costa, seja bem-vindo, homem de Deus. Compartilha essa live aí para todo mundo, pessoal. Tá bom? Então, queridos, essa lição é uma lição muito forte. Nós tratamos na primeira lição, a lição introdutória acerca de Ezequiel, o atalaia de Deus. Na segunda lição, nós discorremos sobre o fim viria, né? O juízo de Deus viria sobre os 4 cantos da terra de Israel, e nós explicamos que esses 4 cantos da terra não eram um juízo universal ou um juízo mundial, mas era um juízo local. Esses 4 cantos da terra também não significa que a terra seja quadrada, seja... Entendeu? Esses 4 cantos da terra indica um juízo de Deus que viria sobre os 4 pontos cardeais ali da terra de Israel, tá bom? Então era um juízo local e não mundial. Conferencista Jeter Campos, seja muito bem-vindo. Diácono James Oficial, meu nobre, paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Compartilhe aí com os grupos do WhatsApp, do Facebook, com os amigos aí de trabalho, com os irmãos da igreja, com os seus parentes, esta mensagem, tá bom? Então, querido, só fazendo aqui uma recapitulação, o templo ele era o símbolo da espiritualidade do povo judeu, era o símbolo do orgulho do povo, e nós vemos em Jeremias capítulo 7, que eles diziam templo de Deus, templo de Deus. Então eles se orgulhavam de ter o templo como um centro religioso e espiritual para todos eles. O povo de Israel se orgulhava, né, dos privilégios que eles gozavam do próprio Deus, de serem o povo escolhido, de serem um povo que recebeu os profetas, o povo que recebeu a lei de Deus e que posteriormente receberia também o Messias de Israel, o Messias aguardado. Filho Gildelmar, seja bem-vindo. Então eles tinham esse orgulho, tá certo? Na verdade, queridos, o que Nabucodonosor, que foi o instrumento de Deus para punir, disciplinar, para corrigir o seu povo por causa dos pecados, destruiria, era um mero imóvel. Um mero imóvel. Porque a glória de Deus agora, que estava presente no templo, havia se retirado dele. E a importância do templo, queridos, não era a arquitetura suntuosa, magnífica, esplendorosa do templo. Não era o ouro, não era a prata ou bronze, os materiais que foram empregados na construção do templo. A glória do templo, a beleza do templo era a presença de Deus no meio dele. Então, aquilo que nos faz ser diferentes não é a nossa aparência, não é a nossa estética, tá certo? Não é o nosso visual, não é a nossa oratória, não é a nossa dicção, não é um português sofisticado dentro dos vernáculos da língua. O que nos faz ser diferentes não é um anel de formatura, não é um certificado de teologia. O que faz a diferença em nós é a presença de Deus, é a glória de Deus na nossa vida. E a glória de Deus aqui, a título de recapitulação, ela é anterior ao templo. Nós vamos ver em Êxodo capítulo 25, versículo 8, e também em Êxodo capítulo 40, versículo 35, que a glória de Deus havia se manifestado também ali no tabernáculo, que foi a primeira construção que Deus deu a Moisés. E lembrando que o tabernáculo era uma construção móvel, portátil. Tá bom, queridos? Era uma construção móvel. Então esse foi o desejo de Deus. Deus sempre quis, Deus sempre desejou estar perto do seu povo. O povo havia passado 430 anos subjugados ali no Egito, debaixo do jugo opressor de Faraó. E Deus levanta Moisés como um grande libertador. Deus manda 10 pragas sobre a terra do Egito, que sucatia o país entra em recessão, em infração, em crise econômica. Grande foi o hecatombe, a destruição provocada ali pelas pragas no Egito. O povo é liberto do Egito, passam 40 anos peregrinando ali pelo deserto, uma viagem
que se você pegar o mapa da geografia antiga, não duraria 40 dias. E por que, evangelista Eduardo, que eles passaram 40 anos, 4 décadas, ali dando voltas pelo deserto? Por causa da murmuração do povo, eles passaram todo aquele tempo ali. E por causa de não crerem na promessa, quando Moisés manda os 12 espias ali, quando eles voltam, Josué e Caleb diz: a terra é muito boa, num cacho de uva são 2 homens para carregar. Deus vai nos dar a terra. Os outros 10 não acreditaram, disseram: mas a terra tem gigante. E por causa disso, toda aquela geração que saiu do Egito, com exceção de Josué e Caleb, morreram no deserto e não alcançaram a promessa que Deus havia prometido aos seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó, que os dariam terra que manava leite e mel, e ali eles habitariam. Então esse foi o motivo. Por isso que Deus, se você ler Hebreus 9, 10, você vai ver, ele dá a Moisés, quando ele estava no Monte Sinai ali, em 40 dias e 40 noites de jejum com Deus, Deus dá a ele uma visão de um tabernáculo, um projeto, uma planta de um lugar onde eles iam adorar. E Deus passa todas as medidas, as dimensões, Deus fornece todos os materiais necessários para a construção dessa casa. E o projeto de Deus era o quê? Habitar com o seu povo, ensinar o seu povo, ter comunhão com o seu povo. Um abraço e a paz do Senhor, a nossa querida cantora Carliene Santiago. Deus abençoe você, seu um indigno esposo, meu grande amigo de longas datas, nosso querido pastor Sávio. Deus abençoe aqui. Diácono James, gosto muito dessa mensagem. Um abraço. Gabriel também, seja bem-vindo. Farias, John Wesley, enfim, todos sejam muito bem-vindos. Então, queridos, por isso Deus dá a Moisés esse projeto magnífico de construir o tabernáculo de Deus. E só para trazer aqui uma planta baixa para vocês do que era o tabernáculo. O tabernáculo, ele tinha 3 compartimentos. O primeiro compartimento do tabernáculo era o átrio, também chamado de pátio externo. O segundo compartimento era o lugar santo e o terceiro compartimento era o lugar santo dos santos, também chamado de santíssimo. E nesses 3 compartimentos havia algumas mobílias, havia alguns objetos sacrossantos que compunham esses 3 lugares. Primeiro, no pátio exterior, havia o altar de bronze, também conhecido como altar do holocausto, feito todo de bronze, e nesse altar eram feitos os sacrifícios pelos pecados do povo. Quando o camarada pecava, logo ele trazia um animal de 1 ano, sem mácula, sem rugas, sem deficiência, trazia ao sacerdote, o sacerdote colocava a mão sobre o holocausto, que era o animal, em um ritual de substituição. O inocente animal estava morrendo no lugar do infrator, do réu, do culpado. Havia também um segundo objeto ali no pátio, no átrio, era a fonte, também chamada da pia de bronze, onde os sacerdotes higienizavam suas mãos após o sacrifício. No segundo compartimento, chamado de lugar santo, ou também chamado de segundo átrio, havia ali o candelabro, também chamado de candeeiro ou menorá, que tinha 7 hastes, 7 lâmpadas acesas. Havia também a mesa com os pães da proposição, que todo sábado eles precisavam ser trocados. E havia também o altar do incenso, que ficava próximo ao véu, que já dava quase acesso ao lugar santíssimo. E havia o terceiro lugar, que é também chamado de o terceiro átrio, que era o lugar mais íntimo, mais sacrossanto que havia ali no tabernáculo, que era o lugar santíssimo. No lugar santíssimo estava a arca da aliança, a arca do concerto, que representava a presença e a glória de Deus no meio do povo. E dentro desta arca havia 3 objetos santíssimos para os judeus, que era um pote com o maná do deserto, a vara do sacerdote Arão, que floresceu, e as 2 tábuas do mandamento de Deus, tá bom? E havia uma tampa por cima desta arca, chamada tampa do propiciatório. E acima da tampa do propiciatório havia 2 querubins alados, certo? Inclinados, um na frente do outro, com as suas asas juntas, uma
do outro, tá bom? E no meio dos querubins, um flecho de luz, que era a Shekhinah, a glória de Deus, a Kavod, que Deus mandava. E outra coisa interessante, é importante explicar para os irmãos, nesse terceiro compartimento, nesse terceiro átrio, lugar mais íntimo do tabernáculo, apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia adentrar a ele, levando o sacrifício do povo. Uma vez por ano, ele sacrificava ao Senhor nesse lugar. E Berlânio Souza, Deus abençoe. Léo Silva, Deus abençoe sua vida, sejam muito bem-vindos à nossa live. Então, queridos, o povo de Israel, ele gozava de muitos privilégios, de muitos presentes e dádivas que Deus havia dado ao seu povo. Romanos 9:1, por gentileza, você que tem um exemplar da Bíblia, me acompanhe. Vamos ver alguns privilégios que o povo de Israel gozava. Romanos 9:1. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 1. Diz assim: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. E tenho grande tristeza e continua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, os concertos, a lei, o culto, as promessas, dos quais são os pais, dos quais é Cristo segundo a carne, quais sobre todos Deus bendito eternamente. Então, o povo de Israel, eles gozavam desses altos privilégios dados por Deus. Primeiro, eles eram israelitas, eram filhos de Deus, eleitos por Deus, o povo escolhido pelo Senhor dentre tantas nações da terra. Eles eram guardiões da lei, guardiões das alianças, dos profetas, dos patriarcas. Então, o povo gozava de muitos privilégios que Deus havia lhe dado. Queridos, há uma palavra recorrente aqui nesses capítulos 9, 10 e 11 do livro do profeta Ezequiel, que é a palavra glória. Então, essa palavra vem a ser o quê? Vem a ser a palavra-chave dessa lição. E é importante nós trazermos aqui a terminologia e a etimologia dessa palavra dentro do seu original. A expressão glória é kavod, uma expressão hebraica, tá certo? Que ela traz, no seu sentido não teológico, ela significa peso, riqueza e glória. Nos casos de Eli, quando ele recebe a notícia que os filhos de Israel haviam perdido a guerra, que o seu filho havia morrido, e logo a sua nora morre, e ela coloca o nome do filho de Cabode, foi-se a glória de Deus. Então a glória de Deus está atrelada nesse sentido, a peso. No caso de Absalão, quando perseguido por Joabe, seus cabelos ficaram presos ali na árvore, né? E os seus cabelos eram pesados, ali no original é Kavod. Então Kavod, no sentido não teológico, tá certo? Ela traz o sentido de riqueza, de honra, de peso, mas no sentido teológico, dentro aqui do livro de Ezequiel, significa a glória de Jeová, a manifestação do próprio Deus. É isso que está em Ezequiel 1:28, Ezequiel 3, do 12 ao 23, não leremos porque o texto é bem longo, você pode conferir na sua casa, Ezequiel 8:4, Ezequiel 9 e outras referências também que demonstram isso. Essa é a descrição feita pelo profeta. Em Êxodo capítulo 25, versículo 8, era o propósito de Deus manifestar a sua glória no meio do seu povo, está ali perto do seu povo. Grande abraço e a paz do Senhor Jesus para o meu querido amigo que acabou de entrar agora, pastor Daniel Soares, a quem tenho muito carinho, estima e muito respeito. Deus abençoe você, sua esposa, e o ministério que Deus pôs aí sobre os seus cuidados pastorais. Deus abençoe você e todas as ovelhas aí que você cuida, em nome de Jesus Cristo, amém? Vamos agora já adentrar aqui para o corpo da nossa lição, o primeiro tópico sobre a glória de Deus.
Primeiro, já trouxemos aqui o significado de glória, glória kavod, presença manifesta do próprio Deus. Segundo subtópico do primeiro tópico, a glória de Deus, tá bom? Vou trazer algumas informações aqui a mais sobre a glória de Deus. Primeiro, que a glória de Deus, José Robson, seja bem-vindo, está atrelada e ligada à sua santidade. Não existe a glória de Deus onde não há santidade. A glória de Deus só pode se manifestar onde há santidade, tá bom? A gente vê em Êxodo capítulo 40, versículo 35, que eu já citei, a glória de Deus se manifestando no tabernáculo, no dia da sua inauguração. Por quê? Porque havia santidade. A santidade de Deus está ligada à glória, e a glória está ligada à santidade. E a glória de Deus é a aprovação de Deus. Nós vemos também a glória de Deus se manifestando na inauguração do primeiro templo fixo, né? Que foi o templo construído por Salomão. Isso está registrado em 2 Crônicas, capítulo 5, versículos 13 e 14, e era o sinal exatamente da aprovação de Deus. Quando o povo se afastava de Deus, quando o povo começava a pecar, a praticar abominações contra Deus, logo a glória de Deus se afastava, porque um Deus santo não pode compactuar, não pode habitar com o pecado. Tá certo? E a pergunta que não quer calar é: por que esta glória está se retirando do templo? Deus havia prometido estar no meio do seu povo através de Salomão. Quando Salomão ora, Deus responde a Salomão em 2 Crônicas 7,14. Então estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer desse lugar. Deus prometeu habitar no meio do povo. Mas o que fez esta glória, o que fez a presença, a kavod de Deus se retirar do templo, se retirar do meio do povo? Exatamente por causa dos pecados grotescos, dos pecados terríveis que o povo estava cometendo contra Deus. Essa presença de Deus, ela é condicional. Se o povo se mantivesse obediente a Deus, aos estatutos e mandamentos que ele havia estabelecido, a glória de Deus teria permanecido dentro do templo. Mas como o povo transgride os mandamentos de Deus, quebra a aliança com Deus, logo a glória de Deus ela se retira do templo, tá bom? Deus havia dado uma ordem para o rei Asa: estarei convosco enquanto vocês estiverem comigo. Então veja que a presença de Deus entre o povo era condicional. Deus já tinha dado uma ordem em Ezequiel 8,6. Vamos lá para Ezequiel 8,6, por gentileza. Livro do profeta Ezequiel. E por gentileza, mantenha a sua Bíblia aberta no livro de Ezequiel, capítulo 9 até o 11. Agora vamos para o 8. Ezequiel 8 e 6. Deus já tinha deixado bastante claro para o povo. E disse-me: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. Então, na lição passada, nós tratamos no capítulo 8 da segunda visão de Ezequiel, quando Deus o leva para o átrio, para o santo, para o templo. Ele tem a visão dos pecados horrendos, dos pecados e abominações que o povo fazia dentro do templo de Deus. Os anciões não tinham mais conselhos, os profetas se venderam e não profetizavam mais pelo Senhor. Os sacerdotes ofereciam incenso e sacrifício a deuses pagãos de imagens que eles haviam desenhado ali nas paredes do templo. Queridos, olha que coisa terrível. E aqui Deus está dizendo: Ezequiel, eu estou me afastando do templo por causa das abominações que esse povo está praticando contra mim. Seja bem-vinda, irmã Castro Aurenice, paz do Senhor Jesus. Idcast oficial, meu amigo Berg Souza, reverendo Berg, paz do Senhor Jesus Cristo, meu querido. Grande abraço, Berg, Deus abençoe. Ontem a live foi uma bênção, hein? Cheguei um pouco atrasado na live, né?
mas foi uma bênção ali. Que Deus abençoe sua vida, adjunto de sua mãe digna esposa. Em nome de Jesus, esse grande projeto desse idcast, o primeiro podcast evangélico e cristão da nossa cidade, que com certeza tem revolucionado, tem sido um divisor de águas na vida de muitas pessoas. Grande abraço para você, a quem tenho muito carinho, estima e muito respeito. Que Deus abençoe em nome de Jesus, tá bom? Então, meus irmãos, esta glória estava atrelada à santidade. Se o povo mantivesse a integridade a Deus, se o povo não tivesse quebrado o pacto, a aliança com Deus, a glória de Deus havia permanecido ali no templo. Mas por causa das abominações, dos pecados imorais e promíscuos que o povo estava praticando contra Deus, que era um adultério espiritual, traindo o próprio Deus com os outros deuses, a glória de Deus se retirou do templo, tá bom? Vamos caminhando para o nosso segundo tópico. Amém, obrigado, Berg. A retirada da glória de Deus. Lá no versículo 3 do capítulo 9 que lemos, vai falar que a glória de Deus saiu de entre os querubins. Esses querubins fazem referência aos querubins que ficavam em cima da tampa do propiciatório da arca de Deus. Então, Deus está mostrando aqui em 3D, fazendo um tour com o profeta Ezequiel, que a glória estava se retirando do templo. Se retirando do templo. E é interessante que essa visão que o profeta Ezequiel tem é progressiva. A glória vai saindo do Santo dos Santos, vai saindo do lugar santo, aí sai do átrio, sai do pátio, e essa glória vai para o Monte das Oliveiras, que daqui a pouco vamos tratar sobre esse assunto. Então, é algo progressivo. Veja que a presença de Deus, a kavod de Deus, não sai da noite para o dia. Ela sai de forma progressiva, de forma paulatina. Então, na medida que o povo começa a se afastar de Deus, a se apostatar da fé, a glória do Senhor também vai se retirando e vai saindo novamente ali do templo. Luciano Lourenço, que bom vê-lo, bom. Deus abençoe, cantora. Grande abraço. Estamos ainda, em tratamento, 80% ainda, mas creio que Deus já tem feito a grande obra. Antônio, seja bem-vindo. A irmã Luziane, ainda não, Eu estou ainda dando um tempo. Eu vou deixar para começar meus compromissos de agenda ano que vem, para não forçar muito a voz, tá bom? Mas estamos quase voltando, viu? Pronto, será uma honra logo que nós estivermos totalmente recuperados, estarmos aí em Brasília, com os meus irmãos aí, pregando a palavra de Deus. Será uma honra, viu? É isso aí, meus irmãos. Vamos continuar aqui a nossa lição. A retirada da presença de Deus. Confira comigo o versículo 18 do capítulo 10, por gentileza, que diz assim: Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Então, como eu expliquei, a glória vai saindo aos poucos da casa de Israel. Às vezes acontece conosco, a gente não percebe, mas começamos a dar legalidade ao pecado, à impureza, e vamos perdendo a glória de Deus. Entendeu? Vamos lá. Ezequiel 7:14. Agora eu vou explicar para vocês por que a glória de Deus, a kavod, está se retirando do templo. Primeiro, abra sua Bíblia, Ezequiel 7:14. Quer dizer, Ezequiel 7:4 diz assim: E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Então a glória está se retirando por causa das abominações que o povo praticava. E eu expliquei para os irmãos, na lição passada, a definição da palavra abominações. Abominações é tolevar, que significa algo repulsivo, algo repugnante, tudo aquilo que fere a natureza divina de Deus. E o significado mais íntimo dessa palavra significa vômito, esterco do esterco. Por causa disso, Deus estava retirando a sua glória do meio do povo.
Por que a glória está vindo embora? Vamos para o versículo 19 do mesmo capítulo 7 de Ezequiel, que diz assim: a sua prata lançarão pelas ruas, o seu ouro será como imundícia, nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Eles não fartaram a sua alma, nem lhes encheram as entranhas, por isso foi o tropeço da sua maldade. Outro grande motivo e razão pelo qual a glória estava se retirando do templo é porque o povo tinha um senso de materialismo. O povo estava se ufanando por causa da sua prata e por causa do seu ouro, por causa das suas riquezas. Então todo aquele que é rico, ele tem essa tendência, né, a ser um materialista, a ser avarento, a achar que não depende mais de Deus para nada. Então, essa autossuficiência, essa arrogância, essa autossegurança do povo trouxe sobre eles o juízo de Deus e a retirada da glória do Senhor. Versículo 23 do mesmo capítulo 7 diz assim: faze uma cadeia, porque a terra está cheia de crimes e sangue, e a cidade está cheia de violência. Outra razão, porque a glória de Deus estava se retirando do meio do povo e do templo. Havia crimes, violência no meio do povo. Tá certo? Vamos agora para o 24. Diz assim: farei vir os piores de entre as nações, e possuirão as suas casas, e farei cessar a arrogância dos valentes, e os seus lugares santos serão profanados. No 24, Deus está aqui dizendo: eu enviarei juízo sobre vocês, farei vir piores entre as nações e os lugares sagrados de vocês, a qual vocês se ufanam, se gloriam do templo de Deus, serão profanados. Presta atenção, eu estou te explicando por que a glória de Deus está se retirando do templo. Vamos agora para Ezequiel 8:3. Ezequiel 8:3 diz assim: e estendeu a forma de uma mão, e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre o céu e a terra, e me trouxe a Jerusalém visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca os ciúmes de Deus. E a gente explicou essa visão do capítulo 8 de Ezequiel na lição passada. Deus o toma pelos cabelos da cabeça, coloca entre o céu e a terra e traz até ele visões, imagens de forma de 3D do templo de Deus. E logo na entrada do templo já havia uma imagem, chamada imagem de ciúmes, que segundo alguns estudiosos bíblicos, eles identificam essa imagem como sendo a imagem de Aserá, uma deusa feminina, uma deusa adorada entre os fenícios e, segundo a crença, mulher de Baal, tá certo? Muito adorada nos períodos de Manassés, nos períodos de Acabe. E depois ele vai levando o profeta para mais para dentro. Olha o versículo 6 do capítulo 8. E disse-me: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. Então, por causa desses pecados nefastos e terríveis que ele estava cometendo, a glória do Senhor estava se retirando do templo. Queridos, os anciãos, os sacerdotes, ofereciam incenso a deuses pagãos. Eles cravavam nas paredes, pintavam imagens de deuses pagãos, de animais, de répteis, proibidos por Deus para o povo de Israel. As mulheres choravam por Tamuz, o deus da fertilidade. Eles ofereciam seus filhos a Moloque como sacrifício. Olha até que grau, até que ponto, que situação deplorável, degradante, catastrófica que chegou a nação de Israel. Por isso que a glória está indo embora. Por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Isso está em Ezequiel 11:23. Ezequiel 11:23. Confira comigo rapidinho. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade, se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Então, como eu expliquei, a glória foi se esvaindo aos poucos, de forma gradual. Saiu do santo, saiu do santíssimo, foi para o santo, saiu do santo, foi para o átrio, saiu do átrio, foi para o meio da cidade. Do meio da cidade, essa glória se pôs sobre o monte das Oliveiras. É interessante que essa visão aqui de Ezequiel é profética, porque
no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras foi e será o palco de muitos acontecimentos históricos e proféticos. Lá em Mateus 24, Jesus ele ensina um sermão profético do Monte das Oliveiras. Quando Jesus desce montado no jumentinho, ele desce do Monte das Oliveiras. Em Atos 1, quando Jesus é assunto ao céu, ele é assunto do Monte das Oliveiras. Zacarias 14, versículo 2 vai dizer que Jesus descerá sobre o Monte das Oliveiras. Então, o Monte das Oliveiras é uma geografia profética de Deus nas Escrituras. Vamos aqui caminhar para o terceiro tópico da nossa lição, que traz o tema sobre o segundo templo, que foi o templo de Zorobabel, tá bom? Um templo que foi construído pós o exílio, após Artaxerxes, dar cartas para que o povo pudesse regressar à sua terra e reconstruir a cidade. Neemias reconstrói os muros, Esdras restaura o culto a Deus e Zorobabel reconstrói o templo de Deus. E quando o povo volta do cativeiro, e os mais antigos, os mais velhos, que haviam visto a glória, a suntuosidade e a riqueza do primeiro templo, e viram agora um templo simples, um templo modesto, eles começam a chorar. Eles começam a chorar em alta voz, porque eles viram a glória da primeira casa. E agora estão equiparando o primeiro templo ao segundo templo. Dois grupos ali. Havia o grupo dos mais velhos, que choravam em alta voz, e o grupo dos outros mais novos, que eles louvavam a Deus. Se você ler Esdras 6, 7, 18, você vai ver que houve alegria do povo por ver o seu templo totalmente restaurado. Se você ler Esdras capítulo 11, versículo 11, 12 e 13, você vai ver os mais velhos chorando em alta voz, copiosamente. Quem sabe passava pela memória deles a lembrança dos áureos anos em que eles iam para o templo, em que a glória, a Shekinah de Deus, a Kavod, entrava no templo. Quem sabe eles estavam lembrando do dia da inauguração, quando a glória de Deus desceu, a ponto de os sacerdotes não conseguir ficar de pé da glória de Deus, lembrando do coral de Geduntum, do coral de Asaf, todos tocando seus instrumentos, e eles choravam. Sejam bem-vindos, irmãos, estão entrando, Robério, Silva, Mateus, eles choravam, irmãos. Vamos continuar? Mas a glória de Deus, é por isso que Ageu, um profeta pós-exílico que Deus levantou para animar o povo naquele período de reconstrução, porque sempre a reconstrução é mais difícil que construir. Sempre no período de reconstrução, nós fadamos a desanimar, a ficarmos desmotivados, a pararmos, e Deus levanta Ageu para animar o povo. Por isso que Ageu 2:9 ele diz: minha prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Porque a glória de Deus ela não está na arquitetura, ela não está na luxuosidade. A glória de Deus está quando nós guardamos os mandamentos do Senhor, tá bom? Você pode ler Esdras 1, do versículo 1 ao 3. Tá certo, queridos? Muito bem. Então esse é o segundo templo, reconstruído por Zorobabel, e que anos depois, ele foi reformado por Herodes o Grande. 15 anos antes de Cristo, Herodes ele vai lá e embeleza o templo, ele adiciona ao templo mármore branco, que era um material muito sofisticado para a época, um material muito precioso. É por isso da admiração dos discípulos em Mateus capítulo 24. Quando eles saem do templo e olham para aquela construção suntuosa, eles dizem: Senhor, olha que coisa linda e tal. E Jesus disse: não vedes tudo isso? Eu vos digo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. O templo era muito bonito. Herodes, ele embelezou o templo de verdade. Tá certo? E
O mesmo profeta Ageu, ele vai profetizar no capítulo 2, versículo 9 do seu livro, dizendo: a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira casa. Mas nós não vemos, amados, esta glória literalmente se manifestar na casa. Nós vemos a glória se manifestar no tabernáculo, que era um templo portátil. Nós vimos a glória de Deus se manifestar na inauguração do primeiro templo de Salomão. Mas aonde a glória se manifesta no segundo templo, conforme a profecia do profeta Ageu. Grande abraço aí, meus irmãos da Templo Central, né, da ATCPS, acho que ela é de Pajuçara, né? Pode ser o meu querido amigo, muito estimado, amigo do coração. Esse mora no meu coração sem pagar aluguel, porque tem carinho, estima e muito respeito. Joel Braga, seja muito bem-vindo à nossa live aí, compartilha para todo mundo. Quando foi que a glória de Deus se manifestou, se revelou no segundo templo? Nós podemos ver isso lá em João capítulo 4, versículo 14, né, dizendo lá que a glória de Deus se manifestou através do Filho de Deus, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Em João capítulo 10, versículo 22 e 23, nós vemos a glória também se manifestando ali no templo, tá certo? Então, a resposta está no próprio Cristo. Veja que no tabernáculo e no primeiro templo fixo de Salomão, a glória se manifestou através de uma nuvem, chamada Sheriná. Mas no segundo templo, o próprio Cristo, ele se manifesta no templo. Por isso que a glória da segunda é maior do que a glória da primeira. Tá certo, irmãos? Entendeu aí? Porque você pode imaginar, a gente não vê a glória se manifestando no segundo templo como se manifestava no primeiro. Nem inauguração a gente tem registrado. Mas, na verdade, esse templo foi inaugurado. Nós temos alguns dados históricos do historiador judeu Flávio Joséfo de que houve a inauguração desse templo aqui de Zorobabel. Só que ela ocorreu no período interbíblico, intertestamentário, que é entre Malaquias e Mateus, também conhecido como os 400 anos de silêncio que houve. É tanto que eles instituíram a festa da dedicação, da inauguração desse templo, e Jesus participou dessa festa em João capítulo 10, 22 e 23. Entendeu? Mas o próprio Cristo foi a glória do segundo templo. Vamos aqui para o nosso último tópico, e eu peço mais uma vez aos irmãos aí que estão entrando na nossa live, que por gentileza compartilhem para geral essa live. E lembrando, os irmãos que não conhecem ainda o meu trabalho lá no YouTube, eu te convido a conhecer o nosso trabalho, tá certo? Nós estamos aí com 500 inscritos, tá certo? Estamos crescendo devagarzinho, irmãos. E essa escola vai estar lá no meu canal, Eduardo Medeiros. Você aperta inscrever-se, ativa o sininho em todas as notificações para que você esteja por dentro de todos os novos vídeos que nós postarmos lá, tá bom? Dá o seu like, comentário, para ajudar a nossa comunidade a crescer. Fazendo assim, o algoritmo do YouTube vai entender que o nosso conteúdo é relevante, é interessante, vai lançar para que outras pessoas assistam, e assim nós iremos alcançar mais pessoas com esta palavra poderosa, com esse evangelho poderoso. Amém? Quarto tópico, sobre o Senhor Jesus no templo. Vamos trazer uma explicação teológica sobre isso aqui. Lucas 11, 31, você verá aparições de Jesus no templo. Mateus 12, 6, Jesus vai dizer: eis aqui quem é maior do que o templo. Ele é a própria Kavod, a própria glória de Deus. João 1 e 4, que eu já li, a glória de Deus se manifestou no verbo que era Cristo. Hebreus 1, 13. Queridos, outra coisa que é importante nós pontuarmos para os irmãos aqui, queridos, é que quando Jesus veio, Jesus ele
ele traz uma nova aliança, ele inaugura uma nova dispensação na terra. Nessa nova aliança, nós somos o templo e morada do Espírito Santo. E Jesus profetiza em João capítulo 24 a destruição do templo. Essa destruição, os irmãos conhecem, ela aconteceu historicamente no ano 70 da era cristã por Tito Flávio Vespasiano, que era um grande general, depois se torna um imperador de Roma. Ele entra em Jerusalém, junto com seus exércitos, derriba os muros, ele entra dentro do templo, destrói o templo, leva os utensílios que restaram ali do templo. Mais de 1 milhão de judeus são espalhados pelo mundo, acontece uma grande diáspora, e de fato, essa profecia de Jesus se cumpre no ano 70 da era cristã. O templo é totalmente destruído, tá certo, queridos? E os judeus só vão ser reunidos novamente ali depois de mais de 1000 e tantos anos, agora em 1948, quando houve ali, né, uma reunião da ONU, e com o voto de Minerva, de um brasileiro, Oswaldo Aranha, o povo de Israel voltou a ser reconhecido como nação, para se cumprir a profecia feita por Isaías, dizendo: poderia eu, Deus falando, em um só dia fazer surgir uma nação? Então Israel foi novamente reconhecido como nação. Tá certo? Isso não significa, queridos, que nós não possamos frequentar um templo. Porque é importante você, professor, explicar isso na sua sala de aula, porque isso pode abrir margem para um movimento que tem crescido aqui no Brasil, chamado desigrejados. Eu não preciso congregar, não preciso ir para templo, o templo já foi destruído, o templo não tem mais nenhuma função, nenhum propósito, nenhuma utilidade. Queridos, Jesus ele abriu uma nova aliança, mas você tem que entender, o templo daquela época não tem mais nenhum propósito com relação ao sistema sacrificial que eram feitos ali. Ou seja, os animais que eram levados para serem sacrificados para perdão de pecados. Então, esses rituais cerimoniais e sacrificiais foram abolidos na cruz. Tá certo? Mas você vai ver em Atos os discípulos frequentando o templo, o pátio do templo. Em Atos capítulo 2, em Atos capítulo 3, Pedro e João subiam ao templo. Então nós vamos ver várias referências dos apóstolos frequentando o templo. Então o ato de congregar é bíblico, lá em Hebreus vai dizer: não vos deixei de vos congregar como é costume de alguns. Então, o congregar fala da comunhão. Em Atos 2,42, nós vamos ver como se comportava e como vivia a igreja apostólica. Perseverava na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, nas orações, em cada alma havia temor. Muitos sinais e prodígios se fazia por intermédio dos apóstolos. Vendiam suas propriedades e fazendas e traziam, e os apóstolos dividiam com todos os irmãos que tinham necessidade, e eles perseveravam todos os dias unânimes no templo e de casa em casa. Bebiam e comiam com alegria e singeleza de coração. Então, nós precisamos nos congregar. O apóstolo Paulo, diácono Fábio Ramos, Deus abençoe, querida, paz do Senhor Jesus. Luther Costa, sejam muito bem-vindos. Hermerson Nascimento. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 12:12, vai falar sobre o corpo. Ele vai usar a figura do corpo para falar da unidade da igreja, que é o corpo místico de Cristo. O corpo é um, o cabeça é Cristo, e esse corpo tem muitos membros, e os membros são interdependentes, ou seja, um precisa do outro. A mão não pode dizer para os pés que não precisa dos pés, nem os pés dizer para as mãos que não necessita das mãos. Então todos os membros têm sua função, mas o membro depende um do outro. E até os membros que nós consideramos, reputamos menos importantes, são os que deveríamos dar a maior importância. Só para você ter uma ideia, os polegares dos nossos pés são responsáveis por 70% do equilíbrio do nosso corpo. Se você perder os polegares dos pés, você vai perder o equilíbrio do seu corpo. Olha como é importante. Até os pelos do nosso nariz. Para que servem os pelos do nosso nariz? Você nunca parou para observar isso? Queridos, é um filtro que protege das poeiras entrar para dentro do nosso pulmão.
Para que servem as nossas sobrancelhas? É um amortecedor. Caso você leve alguma pancada, a sobrancelha vai amortecer para que a pancada não traga danos maiores. Então tudo tem um propósito. Nós somos membros do corpo de Cristo e os membros estão interligados, estão unidos em suas funções, um depende do outro. Então, queridos, esse ato de congregar, de estar junto, de estar perto, de comunhão, já vem desde o Gênesis. Dentro do propósito de Deus de criar o homem, Deus já trouxe esse plano do estar perto, do estar junto. É tanto que se você analisar Gênesis 1 e 2, você vai ver repetidas vezes a expressão: e viu Deus que era muito bom o que ele havia acabado de criar. Só uma coisa que Deus viu que não era bom, era que o homem estivesse sozinho. Então Deus não faz o homem para viver como uma ilha, isolado, mas como um ser social, como um ser gregário, para estar perto, para estar junto. Por diversas vezes nós vemos Moisés convocando o povo, mandando o povo se congregar ali no arraial, e tantas outras referências que eu poderia passar a manhã toda citando só com relação ao ato de estar perto, de estar junto, de congregar, de estar em comunhão uns com os outros. Porque um membro fora do corpo, ele não tem vida. Se eu cortar essa mão aqui, ela não tem mais utilidade para nada, tem que enterrar. Então, você que é desigrejado, que não congrega, procura uma igreja para congregar. Membro fora do corpo não tem vida. O membro no corpo, ele recebe todos os nutrientes, as proteínas, o sangue, mas fora do corpo ele está morto. Tá certo? Fora do corpo ele está morto. Caminhando para o final, hoje, trazendo essa palavra para os nossos dias, nós somos o templo do Espírito Santo, somos morada de Deus, conforme está lá em Efésios capítulo 11, versículo 12 até o versículo 15, não leremos porque é um texto bastante longo, mas você pode conferir na sua casa, Efésios 2, do 11 ao 15, como está também em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, dizendo que nós somos o templo, nós somos morada de Deus, e que o Espírito Santo que habita em nós, ele tem ciúmes. Assim como Deus afastou a sua cavode, a sua glória do templo por causa das abominações que o povo estava praticando contra ele, porque um Deus santo não pode compactuar e habitar com pecado, assim também, quando nós nos afastamos de Deus, quando nós damos vazão e legalidade para o pecado na nossa vida, o Espírito Santo, ele sente ciúmes de nós, ele se afasta de nós. Lembro-me agora do episódio de Sansão. Há um versículo que diz assim: e não sabia Sansão que o Espírito de Deus havia se retirado dele. A oração de Davi após pecar foi esta: não retires de mim o teu Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele sente ciúmes, ele se entristece, ele também se afasta de nós quando nós damos legalidade ao pecado. Raimundo, meu amigo Raimundo, Pátio Raimundo, meu amigão, Deus abençoe a sua vida, Diógenes, e todo mundo que está entrando aí. Gente, é muita gente, viu? É muita gente. Entendeu, queridos? Quando Cristo vem, ele inaugura a nova aliança. E o muro de separação que havia entre judeus e gentios foi quebrado. Ele fez de dois povos um povo só. Hoje nós somos o Israel de Deus. E o verdadeiro judeu é aquele que obedece os mandamentos e obedece a palavra de Deus e que crê em Cristo. Somos filhos de Abraão pela fé. E esse muro que foi derrubado, realmente era um muro que separava o pátio, o lugar santo, do pátio dos gentios. Os gentios não tinham acesso a esse lugar. E Cristo lá na cruz, diz a Bíblia, quando ele deu o brado tetelestai, que significa está pago, a dívida está quitada, o homem está livre, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, simbolizando que o caminho que estava fechado, interditado por causa dos pecados do homem, agora está aberto. Agora nós temos livre acesso à presença de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém tem acesso ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho. E lá em 2 Timóteo 5 e 2, Paulo vai dizer: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Lá em Hebreus vai dizer: tende, pois, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou.
pelo véu, isto é, pela sua carne. Então foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário que nos abriu o caminho em uma nova aliança. E na nova aliança ele é o nosso advogado. Se você pecou, você tem um advogado. Então convido você a fazer uma introspecção, uma reflexão, uma avaliação na sua vida. Qual pecado tem roubado de você a presença de Deus? Peça perdão dos seus pecados hoje. Ele é o seu advogado. Ele quer purificar os teus pecados. Ele quer restaurar a sua vida espiritual, a sua vida de devocional com Deus. Você era alguém que orava e não ora mais. Você é alguém que jejuava e não jejua mais. Você era alguém que tinha prazer de examinar as Escrituras e você não examina mais. Você tinha prazer de evangelizar, de guiar almas para Jesus e você não tem mais prazer. É porque a glória se retirou da sua vida por causa dos pecados que você tem cometido. Mas eu te convido nessa tarde a se reconciliar com Jesus, fazer as pazes com Deus, restaurar o seu altar novamente, para que a glória volte para a sua vida. Tá bom, queridos? Fabrício Oliveira, Deus abençoe. Então, queridos, essa é a mensagem que eu tinha para vocês, tá certo? Eu queria ler só alguns versículos aqui, Hebreus 3 e 12. Hebreus 3 e 12, para nós concluirmos essa lição. Hebreus 3 e 12 diz assim, queridos. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Então, o que nos faz apartar do Deus vivo é um coração infiel. É um coração mau. Então o pecado nos exclui da presença de Deus. Efésios capítulo 4, por gentileza, versículos 28 a 30. Eu estou aqui trazendo para você a explicação o que é que afasta a presença de Deus, a glória de Deus das nossas vidas. Efésios 4, do 28 ao 30. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que de graça, para dar graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, o que afasta a presença de Deus de nós é exatamente isso. Nós voltarmos às mesmas práticas. Paulo vai dizer, o que roubava não roube mais, o que furtava não furte mais, o que adulterava não adultere mais, mas faça com as mãos o que é bom. Trabalhe com dignidade. É como diz Paulo em 2 Coríntios 5, 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Romanos 8, 1 e 2. Agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a vontade da carne, mas segundo a vontade do Espírito, porque a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Gálatas capítulo 5, versículo 1, estáis, pois, firme na liberdade com que Cristo vos libertou, e não tornei-vos novamente a meter-vos debaixo do jugo da escravidão do pecado. Então, quando o homem aceita Cristo como Salvador, ele passa por um processo chamado regeneração, também chamado de novo nascimento, conforme João capítulo 3. Você é regenerado, você nasce de novo. Todo aquele seu comportamento antigo agora é transformado pelo Senhor Jesus Cristo. Acontece um verdadeiro arrependimento, que é metanoia, mudança de mente, mudança de atitude, de personalidade, de caráter. É o que aconteceu com o filho pródigo, quando ele estava lá, longe do pai, desprezou ali a companhia do seu pai, os cuidados do pai, foi para uma terra distante, viveu uma vida independente, começou a pecar, a viver uma vida dissoluta, com as meretrizes. Quando ele se viu sem nada, na miséria, cuidando dos porcos, ele caindo em si, isso é metanoia, essa mudança de mente. Ele lembrou da casa do pai, e ele ensaia lá um discurso. Ele diz, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores.
Então ele volta e é perdoado. Faça como o filho pródigo. Se arrependa dos seus pecados, se volte para Deus. Vamos ler um último texto aqui em Romanos 6, por gentileza, abra a sua Bíblia e confira conosco. Romanos 6, do 10 ao 13. Romanos capítulo 6, do verso 10 ao 13, que diz assim: Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Olha o 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo do pecado, mas debaixo da graça de Deus. Vamos continuar no 15. Pois que pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, vós sois servos daquele a quem obedeceis. Se você obedece à vontade da carne, é servo da carne. Se obedece à vontade do Espírito, é servo do Espírito. Entendeu? Olha o 17. Mas a graça de Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecerdes de coração a forma de doutrina que for te entregue. Então, é longo o texto, eu convido você a ler todo o capítulo 6 de Romanos que trata sobre esse assunto. Você não é mais escravo do pecado. Nós somos livres e libertos através do sacrifício vicário e substitutivo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, não somos mais escravos do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Mas precisamos ter o cuidado, porque a regeneração e a santificação é um processo paulatino, um processo gradual. Todos os dias nós temos que ser mais santos. Hoje eu tenho que ser mais santo do que eu fui ontem, e amanhã eu devo ser mais santo do que eu fui hoje. Então é um processo. Todos os dias nós temos que renunciar aos desejos da nossa carne, os desejos e as propostas que o mundo nos oferece. Todos os dias nós temos que matar um leão e o urso, nos abdicarmos, renunciarmos às nossas próprias vontades para vivermos a vontade de Deus. A Bíblia vai dizer, lá em Hebreus, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação. Se possível, tende paz com todos os homens. Então você foi regenerado, você nasceu de novo. Você não pode mais viver o mesmo comportamento, a mesma personalidade que você vivia antes, porque você é uma nova criatura. Hugo Rodrigues, seja bem-vindo, né? Roseiro Barbosa, seja bem-vindo, Deus abençoe vocês. Estamos já concluindo aqui a nossa lição. Então, fazendo uma contextualização, uma aplicação pessoal e prática hoje, nas nossas vidas, dessa lição que nós tratamos. A glória de Deus, ela se retirou do templo porque o povo começou a praticar coisas abomináveis, pecados horrendos diante de Deus. E como Deus é um ser santo e a sua glória está atrelada à sua santidade, ou seja, Deus habita onde há santidade, onde há fidelidade. Por causa dos pecados do povo, Deus afasta a sua glória. A glória sai de forma gradual, sai de entre os querubins da arca, vai para o santo, sai do átrio, fica no meio da cidade e depois vai para o monte das oliveiras. Assim também nós corremos o risco de perder na nossa vida a presença de Deus, a glória de Deus, quando nós damos vazão ao pecado. Então a palavra de Deus para você hoje é essa. Você já foi livre. A sua dívida foi paga, os seus pecados foram perdoados. Não volte novamente para a escravidão do pecado. O que Deus tem para você é muito maior do que o prazer que o pecado pode te proporcionar. Tá certo? Então essa é a mensagem que eu deixo para você hoje, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe poderosamente. Nós iremos orar agora agradecendo a Deus. Já quero agradecer a todos os irmãos e irmãs que entraram conosco nessa live, você que compartilhou, tá bom? Essa mensagem, que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus.
tenha uma ótima quinta-feira. E mais uma vez aqui, reforçando, você que não conhece o meu canal, Eduardo Medeiros, aperta lá, inscreva-se, assina o sininho, tá certo? Em todas, para que você receba de primeira mão todos os vídeos lá que nós postarmos no nosso canal. E não esquece de deixar o teu like, isso é importante para fortalecer a nossa comunidade e o algarismo do YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante e outras pessoas também sejam alcançadas e assistam os nossos vídeos e assim a nossa pequena família possa crescer para a glória de Deus, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe. Nós estaremos trazendo logo mais à noite a quinta lição, tá certo? A quinta lição desse quarto trimestre de 2024. Estamos um pouco atrasados por motivo de enfermidade. Peço até aos irmãos que orem por nós. Estamos em tratamento, estamos com um probleminha aqui na nossa corda vocal, aí também uma bactéria no estômago, e eu creio que Deus vai completar essa obra na nossa vida em nome de Jesus. Amém? Oremos, te convido a orar, agradecendo a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, quero te agradecer por essa lição tão gloriosa. Eu tenho certeza, Pai, que nós extraímos aqui muitas lições espirituais para pormos em prática na nossa vida espiritual, no nosso devocional com Deus. Espírito Santo, abençoa todos os teus servos e servas que passaram por aqui, meu Deus, que compartilharam essa live, que o Senhor dê vitória a ela, a ele e a sua família, o seu ministério, em nome de Jesus. Se houver alguém doente, eu ministro a cura agora, em nome de Jesus. Seja liberto você que está oprimido, o caído se levante, o fraco receba a força de Deus agora, o pecador seja salvo agora em nome de Jesus Cristo. E assim, meu Pai, muito obrigado. Continue nos abençoando nesse projeto, Senhor, que nasceu dentro do teu coração. Nosso maior propósito aqui é glorificar a Cristo, promover o reino de Deus e alcançar o máximo possível de pessoas com esta palavra transformadora que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Fica conosco, essas bênçãos eu te oro, te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus e Cristo vos abençoe, a vocês que entraram, que compartilharam, que as bênçãos copiosas, abundantes do Senhor sejam despejadas sobre a vida de todos vocês. Que Deus abençoe. E não esqueçam, aqui no perfil do meu Instagram você pode ter acesso ao meu canal. Vai lá, se inscreve, ativa o sininho, dá o like e comenta para que a nossa comunidade cresça e alcance mais pessoas para Cristo, em nome de Jesus. Shalom Adonai, Deus abençoe a todos.